Oi, gente, bem-vindos ao novo vídeo do canal. E com vocês a participação dela, Master Blaster Caneca! Então, gente, essa aqui é muito especial porque, afinal de contas, é de Mi Buenos Aires, querido. Gente, eu amo tango, eu amo Carlos Gardel. Se alguém quiser me chamar pra bailar um tango, eu tô topando. Nossa, ficou meio forró. Então, Paloma, sobre o que falaremos hoje? Hoje falaremos sobre custeio ABC, RKW e muito mais. Vem comigo que eu te explico. Bom, o que é o custeio funcional? O custeio funcional também é chamado de departamentalização. O que acontece? Ele é um problema inevitável em quase todas as organizações. Como é que eu vou alocar os gastos de uma determinada área de serviço a uma área cliente? Que critério que eu devo utilizar? Como que eu vou rastrear todos os gastos que foram alocados? Então, isso passa a ser uma dificuldade onde a gente estabelece alguns estágios. O primeiro estágio é o seguinte: os recursos consumidos vão ser acumulados nos respectivos centros de custo, sejam eles de produção ou de apoio. No segundo estágio, eu vou fazer com que os valores sejam transferidos dos centros de custo de apoio para aqueles que recebem por estes serviços. O terceiro estágio, eu vou fazer o seguinte: os custos vão ser transferidos dos centros de custos produtivos para os outros produtos. Nossa, Paloma, isso deve dar um trabalho? Cara, dá muito trabalho. Por quê? Porque ele requer que todos os centros de custos tenham uma natureza homogênea, gente. Então, os custos têm que ser influenciados por um único fator. Então, vamos imaginar aqui. Se eu tivesse 3 produtos, produto D, E e F, com custos diretos respectivos de 50, 30 e 45, ou seja, eu tenho R$125 mil de custos diretos. Os custos indiretos vão ser, vocês estão vendo aqui na tabelinha, que eles vão totalizar 115 mil. Esses custos indiretos de fabricação, eles vão ser rateados para cada produto. Então, eu preciso saber o seguinte: quanto tempo de hora máquina vai ser distribuído por cada produto. Então, digamos que eu tivesse essa distribuição aqui, que o produto D precisa de 40%, o E 20% e o F 40% de novo. Eu vou pegar os custos indiretos, rateá-los, pelos percentuais. Então, 40% dos 115, 20% dos 115, 40% dos 115. Cheguei lá, soma os custos diretos e consigo ficar assim com a divisão de custos que vocês estão vendo. Paloma, então parece ser fácil. Parece ser fácil quando você tem 2, 3, 4 produtos e você consegue perceber a hora máquina, Mas no caso de não perceber, ele passa a ser um pouquinho mais complicado. O segundo que a gente vai ver hoje vai ser o custeio baseado em atividades, que é o chamado custeio ABC. Porque é Activity Based Cost, então por isso ABC. E ele tem por objetivo mensurar o custo dos objetos de custo sob o argumento de que a prática empresarial, frequentemente a alocação de custo indireto é feita de forma incorreta. Então, com base em critérios relacionados a volume, tipo hora máquina, que a gente acabou de ver, hora homem, produção, mas a gente sabe que depende muito mais do que isso. Então, são duas perspectivas que a gente vai ter sobre o ABC. Ele pode ser um custeio dos objetos de custo, seria uma mensuração, ou ele pode ser o que a gente chama de um processo de gestão de custo. Então, o que eu vou fazer? O ABC, quando a gente fala do ABC no sentido de Activity Based Costing, que é a área do custo, ele passa a ser um método de custeio que quer reduzir as distorções provocadas das alocações arbitrárias de custos indiretos. Quando a gente fala do Activity Based Management, que vai ser o ABM, ele vai ser a segunda geração do ABC, que o foco está na análise de custo dos processos de uma visão horizontal da organização. Então, ele passou a ser chamado de uma ferramenta estratégica de custos. Então, vamos entender como é que funciona o ABC. A premissa fundamental é que as atividades consomem recursos e os produtos consomem atividades. Então, o que a gente vai fazer? São 4 etapas. Primeiro, eu mensuro o custo dos recursos. Segundo, eu identifico as atividades relevantes. Terceiro, eu faço a atribuição dos custos dos recursos às atividades. E, por último, dos custos das atividades aos produtos. Então, é mais ou menos assim, eu vou saber o que foi necessário para realizar o trabalho, que trabalho que foi feito, para quem que esse trabalho foi feito,
Só que não vamos achar que, não, então eu só vou usar ABC, Paloma. Quais são as vantagens? A alocação de custo é menos subjetiva, né? A gente consegue visualizar os processos, consegue até ver a atividade de agregação de valor. Mas qual é a desvantagem? A subjetividade não some, ela ainda existe. E aí depende, na verdade, do apontamento das atividades. Então vamos pensar aqui que eu esteja falando de uma produtora de laticínios qualquer. Então, digamos que eu tenha matéria-prima, que eu tivesse registrado assim, os custos diretos por unidade. Então, de requeijão, de queijo, matéria-prima e mão de obra, igual está nessa tabelinha que vocês estão vendo. E os custos indiretos de produção vão totalizar 54 mil e estão distribuídos de acordo com essa outra tabelinha aqui do lado. Paloma, então como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter que ver o número de lotes que foi inspecionado e armazenado. Quantos foram os lotes de requeijão, quantos foram os lotes de queijo. O número de pedidos de entrega de cada produto. O número de horas máquinas de processamento, o número de horas de transporte, dedicação dos tempos dos engenheiros em horas. Quais são os dados relativos à produção e venda dos produtos? Eu vou montar essas duas tabelinhas que vocês estão vendo aqui. E aí, como que eu vou ter que fazer? Quais são as atividades? Primeiro, de inspecionamento de matéria-prima. Segundo, de armazenagem da matéria-prima. Terceiro, de controle de estoque. Quarto, processo dos produtos. E 5, controle dos processos. Aí eu vou ver uma proporção para alocação de cada um dos custos indiretos de produção, que ficou essa tabela aqui. E aí depois eu faço o rateio, como ficou agora aí para os requeijões e para o queijo parmesão, para eu poder finalmente distribuir aqui. Eu tive a receita líquida, eu vou descontar os custos diretos, descontar os custos indiretos para eu poder achar o lucro bruto e, consequentemente, a margem bruta. Como vocês viram, o ABC ele é bem mais trabalhoso, mas ele é mais, digamos assim, sustentável. E quando a gente está falando do RKW? O RKW ele foi um método que surgiu lá na contabilidade de custo para o fornecimento de preço de venda. A característica dele vai ser: consiste no rateio não só dos custos de produção, como de todas as despesas da empresa, inclusive financeira, a todos os produtos. Então, tudo com base na alocação dos custos e despesas aos diversos departamentos da empresa, para depois eu ir procedendo às várias séries de rateio, que ao final todos os custos e despesas estão sendo contemplados. Então, assim, qual é o critério de rateio? Eu pego todos os custos e despesas, inclusive financeira, para chegar então ao produto. Quais são as etapas do custeamento RKW? Vamos lá. Primeiro eu tenho que separar custo de despesa, depois eu vou apropriar os custos que são identificáveis aos produtos, depois eu vou apropriar os custos indiretos aos objetos de custeio, depois eu vou apurar os custos dos produtos acabados, vou ver qual é a margem de lucro esperada, apuro o preço de venda, chego no custo de produto vendido para depois apurar o resultado. Então, na verdade, a gente vai chegar num resultado com base na inferência da equipe, porque dependendo da margem de lucro que se quer ter, é como eu vou apurar isso. Paloma, tem mais algum método de custeio? Tem, ainda tem outros, mas os mais utilizados são esses 3. Vejo vocês no próximo vídeo. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Um beijo e até a próxima.